Olá pessoal, então hoje nós vamos para uma aula bem importante da geometria plana. Nós vamos falar sobre um triângulo que é extremamente importante também, que é o nosso triângulo retângulo. Evidentemente, esse triângulo retângulo, a gente conhece um pouquinho dele, a gente sabe exatamente a formulazinha famosa, aquela de Pitágoras, onde a gente identifica que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então a gente tendo a hipotenusa aqui, a gente chama esses outros lados aqui de catetos, B e C, e a gente faz aqui exatamente A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aquilo ali, gente, tem uma limitaçãozinha, né? Ela nos ajuda a resolver muitas questões com essa relação aqui, mas a gente precisa saber mais. Nós precisamos conhecer o triângulo retângulo a fundo para resolver as questões mais complexas. Então vamos entender algumas coisinhas importantes aqui. Primeira lógica aqui é o seguinte. Vamos imaginar que esse triângulo tem um ângulo de 60 graus aqui. Esse triângulo retângulo, se ele tem aqui 60 graus, aqui obrigatoriamente tem que ser um ângulo de 30 graus. Por quê? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180. Se aqui é 90, evidentemente aqui tem que ser 90 também. 60 mais 30 tem que dar 90, porque 90 mais 90 dá 180. O que falta para fechar os 180 é o 30, então eu já sei esse valor aqui, ele não precisa me dar, eu já sei. Então o que acontece aqui? Ó? Se eu passar uma reta aqui, gente, cortar esse triângulo exatamente numa linha perpendicular à hipotenusa, e aí vem um segredo, uma dica legal, que é o seguinte: sempre que vocês forem resolver triângulos retângulos, semelhança de triângulos, se nós formos resolver aqui, gente, ó, usando as relações métricas, sempre coloquem esse triângulo com a hipotenusa voltada para baixo, para a base. Aí vai ser muito mais fácil a gente aplicar as relações. Então, botei o meu triângulo retângulo para baixo e o 90 graus lá em cima, beleza? Então agora vejam que aqui, ó, eu vou cortar, vou dividir esse triângulo em dois triângulos. Triângulo 1 aqui e triângulo 2 aqui. Então eu separei aqui, trouxe esse cara para cá e esse cara para cá. Beleza? Então aqui, ó, gente, eu continuo com meus 30 graus, exatamente igual ali. Mas vejam que aqui é 90 graus, então lá em cima tem que ser 60, né? Porque a soma 30 mais 60 dá 90, com 90 180. Já esse ali, que tem um ângulo de 60 graus aqui, ó, lembra que eu cortei ele e trouxe para cá. Bom, se eu tenho 60 graus aqui embaixo, aqui sendo 90, lá em cima tem que ser 30. Observem que eu tenho 30, 60, 30, 60, 30, 60 em todos, 30, 60 e 90, ou seja, eles são triângulos semelhantes. Um triângulo semelhante, ele não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, ele tem que ter os mesmos ângulos. Então a gente diz que os triângulos são semelhantes quando seus ângulos forem côngruos, ou seja, iguais. Se eles são côngruos, eu tenho semelhança de triângulos. Beleza, agora, gente, as medidas têm que ser então proporcionais, ou seja, quanto maior a hipotenusa desse, maior vai ser desse, e assim por diante. Então, medidas proporcionais, ângulos iguais, ângulos côngruos. Bom, agora que a gente já conhece a ideia da semelhança de triângulos, nós vamos usar mais algumas estratégias aqui. Essa medida aqui, gente, que eu coloquei exatamente perpendicular a, digamos assim, a nossa hipotenusa, é a altura do triângulo, mas não é uma altura qualquer, é uma altura relativa à hipotenusa. Olha só, então apareceu aqui H, vamos botar assim, H sendo a altura relativa à hipotenusa. Bom, o que significa isso, gente? Nem toda a altura de um triângulo é relativa à hipotenusa, ela tem que formar uma linha de 90 graus, um ângulo de 90 graus aqui, ó. Faço aqui perpendicular à nossa hipotenusa, é a altura relativa, desde que ela saia de lá, ó, do ângulo de 90 graus. Então vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a altura relativa à hipotenusa. Aqui não, ó, gente. Essa aqui não é a altura. Aqui é a base, aqui é a base, aqui é a altura, sim. Mas essa não é a relativa à hipotenusa. Importante que tenha a hipotenusa aqui nesse, né, nessa ângulo aqui de 90 graus. Beleza. Agora, gente, vamos copiar esse triângulo aqui. Vamos botar aqui o B e aqui o C. Né? Eu montei um triângulo com A, B, C. Aqui, eu cortei, fiz o corte, né? O triângulo 1 aqui,
pequenininho, eu vou pegar as mesmas medidas aqui, ó, que é o B, aqui vai ser o nosso H, ó, estou copiando, ó. E aqui, gente, essa hipotenusa eu cortei ela em 2 pedacinhos. Esses pedacinhos a gente chama de projeções, tá? Então, ó, apareceu uma palavra nova ali, ó, M, que eu vou dividir aqui, ó, vou chamar de M aqui, e N aqui. Então a hipotenusa eu divido em 2 projeções. Então M e N são chamadas de projeções, né? Que é exatamente a hipotenusa, ela se divide em 2 partes ou 2 projeções. Então aqui, ó, gente, nós vamos copiar a projeção M e a projeção N, né? Lembrando que aqui é o C e aqui o nosso H. Ó, trago esse triângulo agora aqui, ó, eu tenho C aqui. Beleza, vejam que agora eu tenho 3 triângulos que são todos eles semelhantes, com proporcionalidades, então eu posso aplicar relações. Como seriam então essas relações, gente? Vamos lá, ó. Se eu pegar a hipotenusa desse grandão aqui, vamos chamar isso aqui do 1, 2 e 3, tá? Se eu pegar a hipotenusa do grandão, vai ser quem? Vai ser A. Ela é exatamente proporcional à hipotenusa desse aqui. Quem é a hipotenusa desse aqui? É o B, ó. Vejam que aqui é o ângulo reto, ó. Certo? Assim como a medida, por exemplo, ó, do cateto menor dele, ó. Vejam que eu tenho 2 catetos, ó. Eu tenho um grandão e um menor. Então o cateto menor dele vai ser quem? P. Quem vai ser o cateto menor desse aqui, gente? Vai ser M, ó. Vejam que aqui, ó, é que eu tenho 2 catetos, que é o H e o M. O menor vai ser M. Então, gente, eu chego numa relaçãozinha. Faço a multiplicação invertida e eu fico com B ao quadrado é igual ao A vezes o M. Cheguei na minha primeira relação. Tá? Então agora nós vamos para a segunda relação. A segunda relação eu vou usar agora o 3. Se eu pegar aqui o A, está para... O A é a nossa hipotenusa, está para a hipotenusa do 3 ali, que é C. Assim como o cateto menor aqui, gente, que é o quem? Ó, B. Está para o cateto menor aqui, que nesse caso, ele, vejam que eu desenhei aqui, está um pouco difícil de reconhecer, mas observem que ele veio daqui, ó, esse triângulo é esse. Então observem que essa medida aqui é maior que essa aqui, então o cateto menor aqui vai ser o H, tá? Aqui fica melhor de visualizar, que ele está um pouco mais curto aqui. Então o que acontece? Esse é o nosso H. Então eu chego na segunda relação, que A vezes o H é igual a B vezes C. Agora nós vamos pegar a hipotenusa desse grandão, está para a hipotenusa desse, assim como o cateto maior aqui desse aqui, gente, que é quem? Que é C, está para o cateto maior desse aqui, que é quem, gente? Ó, vejam só, eu falei que era N, o maior, e H, C, ó, vejam, aqui é o maior, o N é o maior, tá? Então observem que eu vou multiplicar invertido aqui, eu vou ter C ao quadrado igual a A vezes o N, né? Olhem só, gente, então nós estamos com mais 3 relaçõezinhas aqui. Agora nós podemos fazer também, gente, uma relação envolvendo esses 2 triângulos aqui. Imaginem que eu tenho aqui, o cateto maior desse nosso triângulo aqui é H. O cateto maior desse nosso triângulo aqui, lembra, é N, ó. Esse aqui é maior que esse aqui, tá? É N. Assim como H, aqui é N, H está para N, assim como o cateto menor desse aqui que é M, está para o cateto menor aqui que é H, né? Então eu posso dizer que H ao quadrado é igual a M vezes N. Chegamos então numa 4ª relação. Então nós tiramos aqui, além da famosa, né, Pitágoras, nós temos aqui, a relação de Pitágoras, nós temos aqui mais 4 relações que são importantes para a gente trabalhar aqui. Então vamos memorizar, gente, tá? Vamos memorizar sempre assim, ó. Uma forma bem simples de memorizar isso aqui é a seguinte. Sempre que pegarmos um triângulo retângulo para fazer exatamente um cálculo, uma relação dessas aqui, envolvendo projeções ou altura relativa à hipotenusa, quando aparecer essas palavrinhas, vocês já sabem que tem que usar isso aqui. Então o que eu vou fazer sempre aqui, ó, gente? Se eu tiver, digamos assim, essa projeção aqui, M, tá? Eu vou pegar a relação com B. Então, ó, o B pega, digamos assim, que o M seria uma sombra de B e o M seria uma sombra de C. Então, observe aqui, ó. Se eu começar com B, ó, B ao quadrado
é igual a m vezes o a. Ó, b ao quadrado é igual a m vezes o a, ou a vezes o m. Então, essa aqui, o b eu pego com m. Agora vejam só, quando eu sair de c, a sombra vai ser um pouquinho maior. Então, c ao quadrado é igual a n vezes o a. Está aqui a nossa formulazinha, né? Número 3 aqui. Agora, vejam então que essas duas foram memorizadas assim. O C eu pego o N e o A, e o B eu pego o N e o A. E essa terceira aqui é uma cruz, né, gente? Eu tenho a hipotenusa, que é o A vezes o H, é igual a B vezes C. Então, essa aqui seria a maior das 4 medidas, com a menor, que é o Hzinho, é igual ao produto das intermediárias. Então, A vezes H é igual a B vezes C. E depois, nós temos aqui, então, a última relação, que é essa medida aqui, H, que é a altura relativa ao quadrado, né? A altura relativa da hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das nossas projeções. É igual ao m vezes o n. Em toda prova de vestibular, existem exatamente relações métricas que não necessariamente no triângulo retângulo. Nós vamos ter que interpretar, então, as famosas proporções. Toda vez que nós temos, então, aqui, ó, gente, ângulos idênticos, ângulos iguais, que são chamados de côngruos, nós temos então uma semelhança, e essa semelhança poderá ser usada em muitas figuras. Na próxima aula a gente vai resolver questões envolvendo semelhança. Até lá!